Olá a todos! Para falar da casa 4, é importante lembrar que a casa 4, ou fundo do céu, é das quatro casas mais importantes do mapa, ou seja, é uma casa angular, é uma casa cardeal e representa o fundo do céu, que faz oposição ao meio do céu, que seria a casa 10. Então, a casa 4, fundo do céu, é uma casa cardeal angular. Uma das casas que representa as estruturas mais básicas da nossa vida. A casa 4, ela tem uma importância no sentido de que ela representa a nossa história, as nossas bases de vida, a fundação do ser humano, digamos assim, de cada indivíduo. Então, é uma casa em que ela representa as características do sujeito desde que ele começou a sua jornada, a sua encarnação. A quarta casa, ela é tradicionalmente associada à família. Então, tem a ver com o nosso primeiro lar, quem nos recebeu, as estruturas que moldaram a nossa infância, as nossas origens, as nossas raízes, de onde nós viemos. E as características familiares que deram suporte para a nossa personalidade, para a nossa vida. Então, a casa 4 é a casa do lar, a casa da família, mas também é a casa do lar físico, da casa, ou das casas que nos abriga, Qualquer estrutura que abriga alguma coisa. É a casa que representa qual a nossa necessidade de abrigo na vida, quais as nossas necessidades mais básicas que vêm da nossa criação, que vêm da nossa história. É aquilo que ficou da nossa criação. E depois que já somos criados, é aquilo em que nós temos no nosso emocional, no nosso íntimo, que vem dessa base. E a forma de continuidade da casa 4 é a maneira como vamos constituir a nossa família, como lidamos com assuntos familiares, quem são os nossos familiares, quem são os nossos familiares para nós e não quem eles são de fato. Então, é a casa tradicionalmente associada à mãe. É o traço 4, que é regido pela lua. Então, a casa 4, ela mostra características da nossa história. Nossos parentes, como que nós encaramos família, como que nós buscamos segurança na vida, tem a ver com necessidade de aconchego, necessidade de encontrar um lugar, um lugar interno ou uma estrutura familiar que possa nos acolher. Como eu sempre digo aqui no canal, as casas são da vida e por serem da vida, nós não escolhemos, pelo menos depois que encarnamos, nós não escolhemos as experiências dessa casa, ou seja, a vida nos traz circunstâncias que a gente precisa viver de acordo com a casa onde nós temos os nossos planetas, e a casa 4 indica questões familiares, situações familiares que vamos enfrentar ao longo da vida e situações familiares que nós temos de acordo com os planetas que nós temos ali na nossa casa 4. Então, as questões familiares que nós vamos enfrentar, elas têm a ver tanto com a passagem dos planetas pela casa 4 em trânsito, assim como os planetas que estão ali no mapa de nascimento. O que nós vamos receber na vida em termos de nutrição, aconchego, família? Quem serão nossos familiares? Como que nós vamos enxergar esses familiares e lidar com eles? Quais as trocas em que nós teremos na vida de acordo com essa temática aí, que é a temática da família? Se você não tem nenhum planeta na casa 4, não significa que você não vai ligar para a família, não vai se importar com a família. Não é isso. Significa que questões familiares não é uma questão focal para você. Você já está bem adaptado às questões relacionadas à família, você sabe lidar melhor com essas questões, você não tem muita demanda em termos de família. As coisas em termos de família fluem para você de uma maneira mais tranquila, digamos assim. Você não tem nenhuma preocupação crucial em termos de família. Você lida bem com suas origens, sendo elas quais forem.
Só que quando você tem planetas na sua casa 4, você vai lidar com os seus familiares da maneira desse planeta. Os familiares que terão mais implicância na sua vida, serão mais fortes em contato familiar com você, tem a ver com o planeta. As experiências emocionais, afetivas, as circunstâncias que virão para você em termos de família, tem a ver com esse planeta. Então, se você não tiver planetas na casa 4, ainda assim, há planetas que vão passar em trânsito pela sua casa 4. O Sol passa uma vez por ano, Mercúrio passa com frequência. Então, nós temos planetas que em trânsito passam pela nossa 4ª casa. E muitas vezes, são planetas longos, que ficam longo tempo numa casa, 20 anos. Então, dizer que nós não teremos experiências familiares porque não temos planetas de nascimento ali, não é isso. Um trânsito com o planeta passando ali na casa 4, ele vai trazer experiências familiares, experiências de necessidade de estabilidade, de encontrar o nosso lugar no mundo. Mas é o nosso lugar interno. O nosso lugar externo é a casa 10, o nosso lugar interno é a casa 4. Então, se você, por exemplo, tem um Sol, que é o local onde nós temos que brilhar, é onde nós temos o Sol no mapa. Então, se você tem um Sol na sua casa 4, por exemplo, alguns exemplos que eu vou dar para fixar bem o conteúdo da casa, você precisa de um lar, você sente que brilha, você brilha quando você está entre família, quando está tudo bem com a tua família. Se é uma Vênus, por exemplo, que é um planeta de harmonia, de bem-estar, você vai gostar de estar em família, você vai, por exemplo, querer equilibrar qualquer conflito de família para que você consiga conciliar os elementos da sua família, Então, você também pode gostar de uma casa bonita, Porque tem a ver também com o nosso local de moradia, as circunstâncias do nosso local de moradia. Então, qualquer planeta na casa 4 indica as circunstâncias do nosso local de moradia. A casa dos sonhos, com Netuno na 4, você você ficar imaginando a casa dos seus sonhos. Netuno também é o planeta das enchentes, que tem a ver com água, tem a ver com invasões. Então, também tem a ver com enchentes, tem a ver com invasões. Então, é muito complexo, Aliás, qualquer casa em sua interpretação é complexa porque vai depender do planeta, das linhas, do trânsito que está passando ali. Mas o importante é fixar bem o conteúdo das casas astrológicas. E os alunos de astrologia, eles precisam ter o entendimento de tudo que uma casa representa, de todas as características que uma casa representa, até para poder diferenciar das outras casas. A casa 4 é representativa da mãe, a casa 10 é representativa do pai. A casa 4, por ter uma representação nas nossas origens, ela vai dizer como que nós lidamos com essa questão familiar. Então, você, por exemplo, você pode ter um irmão ou uma irmã que tem uma casa 4 diferente da sua, com planetas diferentes, e você enxergar sua família de um jeito e ele enxergar a mesma família de uma outra forma. Da mesma forma, a mãe, 2 filhos criados pela mesma mãe enxergam a mãe de uma maneira diferente. Por quê? Porque o mapa é seu, então é a sua maneira de enxergar a sua família, é a sua maneira de enxergar a sua mãe. Como que você busca aconchego na vida? Como que você lida com questões familiares? Como que você vai constituir a sua família? O que é família para você? Família para você é a sua família de origem ou a família que você constitui depois em que você casa, tem seus filhos? Então, todas essas questões têm a ver com casa 4, Com a dificuldade em ter um lar ou com a facilidade em ter um lar, dificuldade ou facilidade de ter uma casa, perdas de imóveis, aquisição de imóveis, trabalho com imóveis. Então, tem a ver com essa estrutura que nos abriga, desde as 4 paredes até as estruturas mais internas da emoção. Tudo isso é a casa 4. A casa 4, ela também tem uma relação com o túmulo. Por que túmulo? É diferente da morte de casa 8. A casa 8, ela lida com o luto, com a morte. A casa 4 é o túmulo. O que é o túmulo na casa 4? Em vários livros de astrologia encontramos esse dado, de que a casa 4 representa o túmulo. O túmulo é as condições que a pessoa passa nos últimos anos de sua vida, que antecedem ao desencarne, que antecedem a sua morte.
Você sabe quando vai morrer? Não. Então, nós não sabemos o período de tempo em que esse túmulo existe. Então, não é luto. Luto é casa 8, casa 4 é túmulo. Então, você não sabe o período de tempo em que esse túmulo, o que representa esse túmulo na sua vida. Ou seja, as condições de vida que antecedem o desencarne. Ou seja, os últimos anos da sua vida. O que vai envolver o final da sua vida? E o final da vida de cada um depende do tempo que a pessoa vai viver, por exemplo, se você pode desencarnar com 30 anos, com 40 anos, com 70 anos, com 90 anos, quais as condições em que você vai viver diante desse marco que é a sua saída do mundo. Então, esse túmulo indica se você vai ter um final de vida da maneira da Vênus, né, se relacionando com as pessoas, em atividades de relacionamento, ou se você vai viver a maneira de Saturno, mais sozinho, mais introspectivo, ou então lidando com questões de sabedoria. Saturno também simboliza sabedoria, né? Uma pessoa que tem uma estrutura aí de um respeito e autorrespeito maior, né? Saturno não é só privação. Saturno também tem o lado da sabedoria, de ensinar aquilo que o tempo trouxe, aquilo que o tempo privilegiou a pessoa, né? Então, por isso que a astrologia não lida muito com essas questões da morte, do morrer, do luto. Vamos falar mais sobre isso na casa 8. Mas, para que a gente entenda que a nossa vida, ela tem a ver com a nossa história. Não é só porque a infância passou, os primeiros anos de vida já se passaram, que isso não fica em nós. Não, isso fica em nós. E isso vai depender dos planetas que você tem ali na sua casa 4. E se você não tem planetas, você tem um signo na sua casa 4. E esse signo, ele tem a ver com a tua história. Tem a ver com o lugar que te abrigou ali na sua infância, as lembranças, as impressões da infância. Tem a ver com esse signo e com o regente desse signo, a posição que ele se encontra no mapa. Mas o importante é que você entenda que a casa 4, ela tem uma questão muito forte ligada à questão da família, das origens, da nossa árvore genealógica, da nossa história de vida, de quando nós viemos ao mundo, de quem nos recebeu, da estrutura que tivemos. Então tem a ver com como que nós encaramos essas questões e depois vamos constituir a nossa própria família. Um Urano, por exemplo, de casa 4, a pessoa ela pode ser uma pessoa que prefira não estar com um vínculo muito forte com a família. É uma educação mais para a liberdade, a pessoa ela é mais livre desses condicionamentos familiares, ou muitas vezes até vai contra certos condicionamentos familiares, então depende do planeta. Esse Urano na casa 4, a pessoa também pode sentir falta, sentir que não pode se agarrar a muita coisa, porque família era algo um tanto incerto, inseguro. A pessoa pode sentir insegurança na vida com o Urano de casa 4. Ou então a pessoa pode ser uma pessoa que teve tudo direitinho, família bonitinho lá, teve segurança, mas a pessoa não quer ter um contato tão estreito, porque é uma pessoa de um espírito mais livre. Então isso vai depender da história de cada um. Não existe regras, né, para nenhum dos planetas na casa 4 e em nenhuma das casas há regras, né? Isso vai depender da tua história, de como que você viveu e se desenvolveu e de quem lhe recebeu e de quais as pessoas que interferem na sua vida. Se você tem, por exemplo, um Mercúrio de casa 4, você pode ter uma ligação maior com o irmão, tanto no sentido positivo quanto no sentido mais tenso. Você pode ter aí uma questão relacionada com o irmão. A perda de uma casa, quando o trânsito estiver passando ali, a aquisição de um imóvel, o sonho da casa própria, dificuldades com aluguel, dificuldades com casa. Então, tem a ver com questões de segurança também, de imóveis. Então, são muitas as questões que envolvem as questões também relacionadas a imóvel, do local que nos abriga. As necessidades de, desde muito cedo, já ter a sua própria casa, ou outros nem ligam tanto para isso, estão preocupados com outras áreas do mapa. Isso vai depender ali dos planetas realmente, da quantidade de planetas que você tem ali, das linhas que fazem esses planetas, o quanto que você pega dessa questão de família. Se você vai ter problemas familiares, se você vai ter dependências familiares, se você tem uma questão com um parente específico. Mercúrio também pode representar tios e tias, lares desfeitos.
pessoas que não foram criadas pelos seus parentes, né? Diretos, foram criados por outras pessoas. Não existe um mapa que diz essa pessoa não teve um lar fixo. Não, isso não existe. Não existe. A vida não pode ser naturalizada, né? Você olhar para o mapa e dizer essa pessoa passou por isso ou aquilo. Tem um conjunto de experiências que a gente chama de 880, né? Existe o 880 em todas as casas, não só na 4. Então, a pessoa pode ter tido dificuldades familiares, mas ser ainda assim com os seus próprios familiares, dificuldades com os seus próprios familiares, consanguíneos. Outros já podem ter, não ter familiares consanguíneos na sua formação de base, mas ter sido criado por outras famílias. Então, não existe um mapa que você olhe e diga, essa pessoa, ela teve uma criação com parentes consanguíneos ou não. Não existe esse dado. Existem os desafios que a pessoa precisa passar pelo planeta de suas linhas, ou por trânsitos longos e difíceis passando ali, ou até mesmo por trânsitos que indicam boas situações de um desenvolvimento mais sadio, de ajuda, de acolhimento. Então, nós não temos como pegar um mapa de uma pessoa e definir ou imaginar que foi dessa ou daquela forma. Tá? Isso seria naturalizar a experiência de vida da pessoa e naturalizar o próprio sujeito. Né? O mapa é uma análise, nós vamos analisar o mapa. E esse 880 de casa 4 pode ser pessoas que elas são desprovidas de lar, ou então pessoas que são desprovidas de um lar interno, estão sempre numa sensação de solidão constante, de uma negação dos elementos da família em relação à própria pessoa. A pessoa nega a família ou a família nega a pessoa. Né? Esse 8 e 80, então o 8 seria pessoas em que não tem lar, pessoas que não têm família, pessoas que se sentem abandonadas ou que são de fato abandonadas, vai desde uma sensação de um abandono até um abandono em si, um abandono efetivo. Às vezes estamos dentro de uma família e nos sentimos abandonados mesmo dentro de uma família. Ou então somos abandonados porque de fato não temos uma família para a gente ter aquela sensação de alicerce. A casa 4 é o alicerce. E o 80, né, pode ser uma abundância, muitos parentes, uma família mais estruturada, uma família onde há um apoio, onde há um entrosamento maior, a pessoa se sente segura, pode contar com sua família. Então, dentro desse 8 e 80, existem vários níveis de experiência de família. E a astrologia, ela vai nos orientar através do signo, do regente, né, da casa 4 no mapa natal, dos planetas que ali estão ou que estão passando e das linhas também. Tá? Então, essas foram as questões que eu consegui pensar aí a respeito da casa 4. E por ser a casa da mãe, a Lua é o planeta, entre aspas, né, é um luminar, mas é considerado planeta em astrologia, que representa a mãe. A casa 4 mostra como que nós fomos, as características da nossa criação, as características de quem nos nutriu. Então, quando a gente vê mãe, a gente vai mais na Lua diretamente, para ver as características da mãe, né? Mas a casa 4, ela representa a mãe porque ela mostra, indica quem nos amamentou ou quem nos nutriu. São essas características que a casa 4 dá de necessidade de nutrição e capacidade depois de nutrir outras pessoas. Por isso que representa a mãe, porque é aquela que nos aconchega, que nos nutre. Ou pelo menos esperamos que assim seja. Um abraço a todos e até a próxima casa.